Então, vamos voltar para a nossa colônia. No Brasil, o Brasil é descoberto em 1500. Quando a gente pensa em 1500, nós estamos falando na Idade Média ainda. Abrindo um parênteses, importante ressaltar que nós temos uma ideia romantizada do descobrimento do Brasil, né? A época de grandes navegações, de grandes descobrimentos, o Brasil, descobrimento, né, historicamente comandado por Pedro Álvares Cabral em 3 caravelas, tá. Quem era a tripulação desses navios? Eu quero chamar atenção para isso, porque eu li outro dia num artigo histórico e me chamou muita atenção. Quem vinha dentro desses navios? Comandantes, marujos, marinheiros e uma palavrinha que vocês talvez não tenham ouvido falar, porque eu também não tinha. Grumetes. O que seriam esses grumetes? Eram crianças e adolescentes entre 9 e 16 anos que eram recrutados em Portugal e colocados no navio. Qual era a função desses grumetes? Lavar, cozinhar, organizar, limpar e, segundo Lopes, que é um autor de um livro chamado Geografia das Crianças, Geografia das Infâncias, a contribuição da geografia para o estudo das crianças no Brasil, muitas vezes usados para fins sexuais, ou seja, estuprados. Eram crianças que sofriam toda sorte de abusos. A mortalidade dessas crianças, entre 9 e 16 jovens adolescentes, girava em torno de 39%. 39%, portanto, dessas crianças e jovens morriam no percurso de Portugal até o Brasil. Crianças subiam a bordo nessas condições, né? E o que emerge de toda essa história? Das crianças que vieram da Europa nos primeiros navios é uma história de dor e conflito entre o mundo adulto e o universo infantil. Então nós temos uma história da infância trazida já nesse navio de descaso, de não sentimento em relação à infância. Crianças e adolescentes que são usados como objetos, não é? E aí, nós vamos fazer um exercício para a gente pensar. Primeiro, vamos analisar de qual população é constituída a nossa sociedade brasileira. Então, eu estava falando anteriormente que nós tínhamos aqui já uma civilização indígena plenamente constituída e organizada. Você tem a colonização, você tem depois outros estrangeiros que vêm, você tem a escravidão, só a escravidão persistiu durante 300 anos. Tá. Nesse contexto de desigualdades sociais, é necessário refletir sobre a semelhança na tratativa de crianças e adolescentes pobres em situação de miserabilidade no Brasil. Então, quando a gente olha a história do Brasil, que é em 1500, e eu acabei de falar da Idade Média, 1200, não é? É a mesma tratativa. São crianças que são usadas, são crianças que são utilizadas como mão de obra barata. Uso de castigos e punições como forma pedagógica, não apenas nas crianças pobres, como também em famílias mais abastadas, né? Outra coisa para a gente pensar. Temos que refletir, portanto, quanto ao conceito de que somos um povo tão pacífico e cordial como as pessoas tentam nos levar a crer. Né? As pessoas dizem assim, nossa, o brasileiro é muito cordial, o brasileiro é amistoso, o brasileiro é pacífico. Será? Será que somos? Que as violências sempre permearam o cotidiano da nossa sociedade. Sempre. Quer sejam por castigos por pedagógicos, quer seja por penalidades duras aos pobres, aos negros,
desde a escravidão. Se a gente analisar hoje, o nosso sistema penitenciário é repleto de quem? De uma classe social pobre e a cor parda e negra, afrodescendentes. Então, só essa violência cotidiana que permeia a nossa sociedade. A questão é que nós acostumamos a essa violência cotidiana, a esses preconceitos, a ver uma criança pobre, excluída, a gente se acostuma. E temos muita dificuldade de desconstruir essa cultura. Nós precisamos desconstruir. Vamos voltar à roda dos expostos. Por quê? Porque no Brasil, no ano de 1700, foi instituída a primeira roda dos expostos na cidade de Salvador. Depois, em Recife, posteriormente Rio de Janeiro, depois São Paulo e seguiu em outras capitais ou cidades maiores. Eu quero citar uma frase do Vasco Fernandes César de Menezes, que era o vice-rei em 1726. O que ele disse? As autoridades, preocupadas com o crescente fenômeno do abandono de bebês que, expostas sem piedade, eram lançadas nas ruas, e muitas em partes cortadas, donde a voracidade dos animais as consome. 1726. Crianças eram esquartejadas e jogadas às ruas para que os animais comessem. Nós estamos falando de 1726. Não é tão longe. Não é tão longe quando a gente tem a perspectiva histórica. Não é? Até quando... O que nós temos que questionar é como esse tipo de conceito de descaso com a criança e com o adolescente faz parte da nossa cultura e que nós precisamos começar a desconstruir. Para se ter uma ideia, no Recife foi instituída a primeira roda dos expostos. No primeiro ano tinham 40 meninos já dentro da instituição. Aqui no Brasil também, instituições de caridade, conventos, mosteiros, são instituições assim que acolhiam essas crianças. Outras cidades, por não terem condições, as câmaras municipais alegavam que não tinham condições de financiar uma roda dos expostos, elas procuravam colocar, através de leis municipais, crianças em famílias, em amas de leite que eram pagas. Então seria o que hoje nós teríamos uma família acolhedora, não é? Então, o Estado pagava para que essas pessoas amamentassem e criassem essas crianças. Também haviam as famílias onde as crianças eram colocadas nas portas e acabavam sendo acolhidas por essas famílias por caridade ou compaixão, não é? Mas o que acontecia com esses expostos, com essas crianças que eram expostas? Parte considerável acabava por morrer logo após o abandono, por fome, frio ou comida por animais, antes de poderem encontrar uma alma caridosa que os recolhessem dos caminhos, portas, igrejas, praças públicas e lixos. Estamos em 1700 a 1800 no Brasil. Vejamos a prática de criar filhos alheios. Sempre, em todos os tempos, foi amplamente divulgado e difundido e aceito no Brasil. Sabe aquele pensamento que persiste até hoje? É melhor pegar essa criança de uma família pobre, ai, coitada, vai ficar sendo criada nessa família pobre, vamos tirar ela e colocar numa família que tem condições de dar uma melhor vida para ela? Ainda persiste. São, inclusive, raras as famílias brasileiras que, mesmo antes do Estatuto da Criança ou o Estatuto da Adoção, na verdade, que ela vem em 1916, já século XX, que não tinham um filho de criação na sua casa. O que era um filho de criação? O filho de criação eram crianças que eram acolhidas
para servirem de empregados. Ou seja, você dava a sobrevida, você dava a oportunidade de sobreviver, mas você não dava condições para que ela se desenvolvesse enquanto um ser em desenvolvimento, não é? Parte desses filhos e filhas eram incorporados na família, mas raros. A maioria era utilizado mesmo como prestadores de serviços domésticos. Poderíamos então considerar, nesse caso, o uso da filantropia em benefício próprio. Olha só, olha como eu sou legal. Eu vou pegar uma criança, eu vou criar essa criança, em contrapartida ela vai me servir, não é? Então, isso é uma filantropia, não é? Eu acho que é um equívoco aí histórico, porque isso não é um toma lá, dá cá, não é? É interessante trazer esse conceito até pouco tempo normatizado na nossa sociedade, onde crianças pobres têm que trabalhar. E realmente foi, durante um longo período histórico, responsável pelo sustento, inclusive contribuição dentro de seus lares, sustento da casa, alguns de sustento. Esse conceito, crianças pobres têm que trabalhar para que se tornem cidadãos de bem, a gente precisa questionar. Até hoje, ignorando violações históricas contra crianças e adolescentes, houve-se na fala acrítica, é uma fala acrítica, que não tem raciocínio crítico, reflexão crítica, do senso comum, que criança tem que trabalhar para crescer um cidadão responsável e de bem. Muito bem, é isso mesmo? Então, criança que não trabalha não vira gente de bem? É isso? Então, crianças não pobres que não trabalham nunca serão gente de bem? Nós precisamos raciocinar, nós precisamos definir. O trabalho é essencial para a criança se torne gente de bem? É. Então, por que criança de família abastada não trabalha se torna gente de bem? Não é? Então, é mais uma forma da gente imputar à criança, colocar nos ombros da criança a responsabilidade do trabalho mal remunerado, da exploração dessa mão de obra barata. Nós precisamos ter muito cuidado com esse discurso de que criança pobre tem que trabalhar. Criança pobre, rica, tem que estar na escola. Criança pobre ou rica tem que ter alimentação adequada, tem que ter higiene adequada, tem que ter lazer, tem que jogar bola, tem que fazer dança, tem que ter cultura, tem que recitar poesias, tem que ter literatura. Crianças. Que cultura é essa que permanece olhando para a criança pobre como um ser sem direito à própria infância? Quando você fala assim, criança pobre tem que trabalhar, você está tendo um sentimento de não valoração da criança, o dessentimento em relação à infância, né? E que cultura é essa que, ao invés de efetivar as políticas públicas para o empoderamento da família, para a autonomia dessas famílias, insiste na prática da caridade, da benevolência, dos favores e na prática do rompimento de vínculo familiar genuíno, desse vínculo sanguíneo genuíno, sob um argumento desumano de que se buscar o melhor para a criança é buscar uma família substituta. Bom, considerando todas essas violações que vêm de longa data, é bom lembrar que até pouco tempo atrás, essa perspectiva de buscar o melhor para a criança não existia. E ainda hoje, ela se constitui num enorme desafio a todos que integram a rede de proteção proposta pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Se é verdade que o quadro geral brasileiro de pobreza, injustiça, desigualdade e exclusão social pouco mudou, né? E que sua reversão se torna uma tarefa muito difícil, ela requer luta contínua. É verdade também
que hoje nós também temos instrumentos legais para efetivar essas leis e buscar essa inclusão dessa população que vive em situação de vulnerabilidade social. Não podemos mais aceitar e permitir a continuidade dessas violações. Temos que dar um basta. A análise histórica não deixa dúvidas a respeito que tudo isso é muito complexo. Portanto, temos que buscar informações, conhecimentos para o aprimoramento das nossas ações, conscientes do nosso compromisso para a realização de mudanças verdadeiras, nos espelhando sempre nas políticas públicas contidas na nossa legislação. A nossa legislação é muito clara e lutando incessantemente para que elas sejam implementadas. Esse é o nosso dever. Isso é o que a sociedade traz hoje como demanda emergente. Não podemos mais perder tempo. A criança e adolescente é prioridade absoluta. Eu espero que essa breve colocação, rápida, né, sobre essa história de tantas violações de direito da criança e do adolescente possa contribuir para que se tenha uma reflexão mais crítica a respeito dessa questão e que possamos valorizar o Estatuto da Criança e do Adolescente como uma lei que vem realmente trazer a criança como sujeito e o adolescente como sujeito de direitos. Eu espero que essa nossa reflexão traga para a gente a possibilidade de um melhor entendimento sobre todas as violações que cercam a infância e a adolescência no Brasil. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Nós estaremos juntos outras vezes, em outros módulos, em conferências, e eu tenho certeza que esses nossos encontros vai permitir que todas nós tenhamos uma maior consciência da importância que é o nosso trabalho para o enfrentamento dessas violações que cercam a nossa infância e a nossa adolescência. Obrigada por enquanto.